Será que realmente vale a pena ou é só mais uma perda de tempo? Porque deixa eu te falar a verdade que ninguém conta. A maioria das pessoas que tenta entrar nesse mercado desiste rápido. Não porque não dá dinheiro, mas porque começa do jeito errado. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Querendo aprender, mas sem saber por onde começar, ou com medo de investir e se arrepender. Só que o problema não é o curso. É como você aprende. E é isso que eu vou te mostrar agora. Talvez você esteja cansado de trabalhar, né, o mês inteiro, no final que o dinheiro simplesmente não dá, né? Ou pior, está desempregado, dependendo de alguém, querendo mudar a vida, né? Mas não sabe por onde começar. Isso é comum. E aí você começa a procurar alguma coisa na internet, ver várias opções, mas nada parece seguro, não é verdade? Você até já pensou em fazer um curso, né, de barbeiro, né? Mas vem aquele pensamento na cabeça: será que eu levo jeito para isso? Será que eu vou gastar meu dinheiro e isso não vai dar certo, né? Ou então será que eu não vou ter gente, né, demais para isso? Vou levar jeito, né? Ou então passa esse tipo de coisa na cabeça, né? Enquanto isso, os dias vão passando e você continua no mesmo lugar. Essa que é a realidade, né? Com vontade de mudar, mas travado, sem direção. É comum. E o pior é que nem a falta de oportunidade. É sentir que você pode estar fazendo algo melhor, mas não consegue sair do lugar. Não é verdade? Isso acontece. Mas antes de achar esse curso, eu fui entender por que tanta gente tenta ser barbeiro e não consegue evoluir. Entendeu? Fui pesquisar e analisando isso eu percebi que é um padrão muito caro. A maioria começa motivada, mas aprende tudo de forma sem ordem. Pega técnica avançada, do básico, mistura informação. Isso acaba travando tudo. E a falta no caminho certo. Eu estudei a fundo e realmente o que faz sair do zero e começar a evoluir rápido, eu cheguei a um processo simples e direto. É qualquer pessoa que consegue seguir, ou seja, dar seguimento. Ela vai conseguir sem complicação e também sem ficar perdida. É só prosseguir. Dar seguimento, ou seja, insistir naquilo, entendeu? Que com certeza você vai ter um bom êxito, né? Vem aqui comigo, deixa eu te falar uma coisa que pode mudar a forma como você vê isso. Tá vendo? Você não precisa ter talento para ser um barbeiro, não precisa desse talento todo. Isso é uma das maiores mentiras que faz as pessoas desistirem antes mesmo de começar. É dizer que precisa desse talento. Olha, também você não precisa ter uma barbearia montada com equipamento caros. Não precisa disso, tá? Isso não precisa. E muito menos de experiência também. Você não precisa disso. E muito menos, olha, você não precisa ficar com essa dúvida. O que você precisa aprender do básico é o jeito certo, a orientação certa. Você precisa começar a evoluir muito mais rápido do que imagina. O problema é que a maioria tenta aprender sozinho. Não dá para aprender sozinho. Tem que ter uma boa informação. E assim, sim, vai parecer ser mais fácil. Mas quando você segue um método simples, tudo começa a fazer sentido. Aí sim você toma gosto com a coisa e aí a coisa começa a dar certo. Mas o que faz alguém aprender a cortar cabelo rápido e não é prática aleatória, né? É seguir uma sequência certa, porque o que existe é uma ordem que precisa ser respeitada na hora do aprendizado, né? Primeiro você entende o controle da máquina, depois aprende o movimento básico, né, que você tem que fazer com a máquina, e só então começa a montar os cortes. O erro da maioria é pular as etapas, não pode pular as etapas. Olha, você tenta fazer corte difícil sem dominar o simples, aí você vai se frustrar. Mas quando você segue um método passo a passo, tudo começa a se encaixar. Você entende o que está fazendo, ganha confiança e começa a evoluir muito rápido. Essa que é a verdade. Você tem que dominar, saber como é que a máquina trabalha. Mas o que faz alguém aprender a cortar cabelo rápido e não é prática aleatória, né? É seguir uma sequência certa, porque o que existe é uma ordem que precisa ser respeitada na hora do aprendizado, né?
Primeiro você entende o controle da máquina, depois aprende o movimento básico, né, que você tem que fazer com a máquina, e só então começa a montar os cortes. O erro da maioria é pular as etapas, não pode pular as etapas. Olha, você tenta fazer corte difícil sem dominar o simples, aí você vai se frustrar. Mas quando você segue um método passo a passo, tudo começa a se encaixar. Você entende o que está fazendo, ganha confiança e começa a evoluir muito rápido. Essa que é a verdade. Você tem que dominar, saber como é que a máquina trabalha. Mas, vem comigo, deixa eu te mostrar uma coisa simples que já muda totalmente o jeito de você cortar o cabelo. A maioria de quem começa erra em uma coisa muito básica, tá? A posição da máquina, entendeu? Se você inclina a máquina errado, você cria marca, né? Você cria marca, também não, você vai criar uma marca no corte, né? Isso que faz o corte aparecer amador. Não é bem assim. Agora, olha só, quando você mantém a máquina na posição correta, né, e usa movimentos leves do degradê, você começa a ficar mais suave. Automaticamente não força, né? Não precisa dessa rapidez, né? E também não é rapidez. É simplesmente a técnica. Olha, esse é só um dos ajustes que faz a total diferença dos resultados. Veja esse vídeo. Como é os movimentos, como é que pega a máquina, para você ter uma ideia como é que funciona. Aí sim você vai fazer um corte bonito e um excelente degradê, né? Portanto, agora talvez você esteja pensando, né? Mas eu não tenho dinheiro para começar. Você não precisa investir alto para dar o primeiro passo. Você não precisa de jeito nenhum. Com o básico você já consegue aprender a começar, né? Mas eu não tenho experiência nenhuma com isso. Melhor ainda, porque você vai aprender do jeito certo, desde o início, sem vícios nenhum, né? E tem gente que pensa, será que isso funciona para mim? Tem muita gente que pensa assim, né? Olha, se você consegue aprender qualquer coisa pelo celular, você consegue aprender isso também. Pode ter certeza. Um conhecimento traz o outro. O que você precisa não é experiência. Você só precisa... Na realidade, você precisa de direção, gente. Não é experiência. Tira esse pensamento negativo e vamos para cima. Mas, quer mudar a sua vida em uma profissão lucrativa por apenas R$ 147? Aprenda as técnicas mais modernas de corte de barba, né, e acabamento profissional. Mesmo que você nunca tenha pegado numa máquina, não precisa. Esse curso é para você. Comece hoje, dê o primeiro passo e garanta já. Ganhe seu dinheiro e conquiste a sua independência. São vagas limitadas. Garanta já a sua e transforme agora o seu futuro. Mas é para você não ter nenhum risco, eu vou lhe dar uma garantia simples. Você entra no curso e assiste às aulas, né? E por qualquer motivo você achar que não é para você, é só pedir o reembolso, tá? Sem pergunta, sem burocracia, você recebe seu dinheiro de volta, ou seja, você continua se realmente fizer sentido para você. Aí você continua, se não, é devolvido e feito o reembolso, se você achar que não é para você. Então, quer aprender do zero e começar a ganhar dinheiro com cortes profissionais, mesmo sem experiência? Você pode dominar técnicas mais procuradas. Sabe aquelas técnicas mais procuradas? Você pode dominar e atender seus primeiros clientes em pouco tempo.
Clique agora e comece já a sua nova profissão.